Centenas de catequistas participam até ao próximo domingo nas Jornadas Nacionais de Catequese sobre o tema Uma Catequese Inovadora. O primeiro dia ficou marcado pela homenagem a Monsenhor Amílcar Amaral no centenário do seu nascimento, um homem que é hoje reconhecido como figura maior da catequese no século XX. Podemos dizer, sem medo de errarmos, que o padre Amílcar Amaral é a figura cimeira da catequese em Portugal no século XX. Sem dúvida nenhuma, no sentido de organizar a catequese, de elaborar materiais para a catequese e também para o ensino religioso nas escolas, é a figura cimeira em Portugal no campo da educação cristã. Em dia de evocação e homenagem a Monsenhor Amílcar Amaral, Dom António Moiteiro lembrou o modo como o padre de Aveiro desenvolveu um plano para a catequese em Portugal, num esforço que resultou na criação de catecismos, numa catequese que chegasse a todos, um investimento claro na formação dos agentes de catequese e uma nova metodologia que rompeu com o modo de fazer catequese para a época. Há 3 ou 4 intuições que são fundamentais nestes catecismos. Primeiro, que são catecismos elaborados em Portugal, adaptados às crianças portuguesas. A preocupação de chegar a todos, de organizar a catequese por grupos, de que todas as crianças pudessem estar na catequese e pudessem fazer a sua educação cristã com a ajuda, como diz a introdução do primeiro catecismo, com a ajuda da família, que são os primeiros educadores, e depois também da escola. O terceiro aspecto, que para mim é muito importante, é a formação de catequistas. Portanto, até então, a catequese, como era de perguntas e respostas, um catequista podia ter, deixe passar a expressão, 100 crianças na frente, porque as fórmulas eram as mesmas, ensinavam e repetiam. Agora não, agora tem-se em conta a idade, as capacidades, e isto exige formar catequistas. A preocupação pela metodologia, adaptada às crianças, e uma metodologia onde entram os desenhos dos catecismos, os cadernos de trabalhos práticos para as crianças preencherem e colorirem e fazerem os desenhos nos catecismos. Depois também havia filmes fixos, havia quadros, 128 quadros da Bíblia, móveis para se ensinar a Bíblia. É certo que era uma comunicação da palavra de Deus sem leitura direta da palavra, era mais dizer quase como uma história divina, mas a preocupação da palavra de Deus estava presente. Os trabalhos tiveram início com uma retrospectiva do período histórico de Monsenhor Amílcar do Amaral, com o padre Alexandre Palma da Universidade Católica a afirmar a importância do Concílio Vaticano II no aparecimento de figuras na Igreja que levaram ao terreno as decisões dos padres conciliares. Podemos ler a história da Igreja neste período como à luz desse acontecimento, portanto, um antes, um durante e um depois. Portanto, existe um conjunto de desafios na relação com o mundo moderno, desafios internos ao próprio entendimento da Igreja, que tornaram, de alguma maneira, necessário ou tornaram conveniente a convocação de uma Assembleia Magna, como é sempre um concílio. Falar da história do cristianismo em termos históricos e teológicos, posso também sublinhar este aspecto. O Concílio Vaticano II é aqui claramente uma espécie de grande baliza que ajuda a ler este período. O investigador considerou ser possível estabelecer semelhanças entre a época conciliar e o presente da Igreja e desafiou os participantes a recuperarem algumas das intuições do passado de uma Igreja em que diferentes sensibilidades souberam convergir para um caminho comum. Se o tempo de hoje é um tempo de convulsões, se são mais escandalosas ou não, poderia ser alguma analogado, algum paralelo com o contexto do concílio. Se isso valer, também vale, de alguma maneira, as respostas do concílio e as metodologias, de alguma maneira, que o concílio trouxe para a vida da Igreja, ou seja, a ideia de um caminhar conjunto, a ideia de que faz parte da experiência cristã uma pluralidade de perspectivas que ora convergem, ora discutem entre si, e isso não é necessariamente um mal,
Isso tudo acontece ao tempo do concílio, no antes, no durante, no depois, e de tal maneira, se isso for uma lição para o hoje, é que, de tal maneira, a pluralidade da experiência cristã é um facto. O desafio é como é que nós, nessa pluralidade, desenhamos um caminho, apesar de tudo, conjunto, porque isso é que faz, de alguma maneira, também o caminhar em igreja. Para além da novidade na formação dos agentes de pastoral ou da aposta numa nova metodologia de fazer catequese, aqueles que foram os primeiros recursos elaborados em Portugal trouxeram ainda a novidade e a aposta na ilustração como instrumento catequético essencial. Uma das intuições da época que importa hoje recuperar para a catequese, como explica Marco Daniel Duarte, investigador no Santuário de Fátima. A imagem vale por si mesma, tem um poder enorme e por isso a Igreja o utiliza não apenas no sentido teológico de que a realidade da nossa fé pode ser figurada, e isso assenta a partir da realidade do Verbo encarnado, mas sobretudo porque ela própria é conteúdo, muitas das vezes em complemento do texto, mas outras vezes como autónoma, ela própria vale como conteúdo. Os primeiros catecismos que aparecem com ilustrações são feitas pelos melhores daquela época e esse é o grande desafio que a Igreja tem em cada tempo, chamar os melhores do seu tempo a manifestarem com as ferramentas que lhes são típicas, as ferramentas da arte, do design gráfico, aqui no caso, da ilustração, aquilo que verdadeiramente interessa comunicar. Para não correr o risco de algumas mensagens que muitas das vezes nem damos conta poderem passar a partir de uma má ilustração. Os nossos catecismos têm uma forma muito diferenciada de transmitir, muitas das vezes relacionada com o mundo da erudição, outras vezes com o mundo de um gosto mais popular. Também aqui é importante, não defraudando aquilo que é a tradição da Igreja, que é de usar o que há de melhor para chegar àqueles que são os melhores. Portanto, nós encontramos-nos neste grande desafio, que é o de preparar tudo aquilo que é importante, porque o povo de Deus tudo merece. Contemporâneo de Monsenhor Amílcar do Amaral, o Padre António Cruz recorda um homem com fé profunda e um grande comunicador, que despertou em si o desejo de ser padre. Era um homem de fé, um homem comunicativo, com bastante facilidade de falar, depois integrava as pessoas, procurava comunicar com elas e também um homem de oração. Olhei para ele e vi, gostava de ser assim, alguém que comunicasse com as pessoas, que estivesse com elas, embora eu não tenha grande capacidade de comunicação, mas era realmente um homem de fé, um homem que comunicava connosco e que procurava interagir mesmo até humanamente. A cunhada de Monsenhor Amílcar do Amaral, Gabriela, recorda ao Edu Cris a proximidade e o modo como este se relacionava com todos, bem como as inúmeras fotografias de família que terminaram como ilustrações de diferentes catecismos. Era simpático, era dado a conversar com as pessoas. Tem o batismo do meu filho mais velho, que colocou num dos livros dele e outras fotografias que também foram colocadas, sim, das crianças, sim. Filomena Capelo recebeu e deu catequese a partir dos materiais desenvolvidos nos anos 40 do século passado. A catequista de Lisboa lembra a dinâmica dos novos catecismos, onde todos estavam representados. É uma experiência muito gratificante olhar como miúda e depois como catequista mergulhar naquela realidade. Foi muito bom. Tínhamos o campo, a cidade, os mais desfavorecidos, estava lá tudo representado e nessa realidade cabíamos todos nós. E depois trabalhávamos ao nível das tais imagens que se mostravam, filmes nunca tivemos, mas tivemos as imagens, tivemos dramatizações, porque o nosso prior era assim muito dinâmico. Foi uma experiência, eu acho que foi uma experiência muito atual. As Jornadas Nacionais de Catequistas terminam este domingo em Fátima e são uma organização do Secretariado Nacional de Educação Cristã.